Você já notou que quando você pede para uma pessoa pegar uma coisa, seja uma bola, uma caixa, e buscar algo, tem algumas pessoas que vão imediatamente. Tem algumas pessoas que falam, já vou, já estou indo. E essas vão dali a pouco. E muitas vezes ficam procrastinando. Tem algumas pessoas que parece que não ouvem. E outras ignoram mesmo, assim, do tipo, não estou nem aí, a bola, a caixa, seja lá o que tem que buscar, o problema é assim. Veja só que interessante. Esse padrão tem muito a ver com padrões de personalidade. E dentro dos padrões de personalidade, isso também pode significar a sua prosperidade ou significar a sua luta constante pela prosperidade que não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Vamos lá. De onde vem isso? Vem da formação da personalidade. Então, existem sim pessoas que são naturalmente mais proativas. Existem pessoas que precisam pensar mais. Existem pessoas que precisam se conectar àquilo. Se eu entender esse processo e se eu entender aonde eu estou colocado dentro desses processos, eu vou conseguir estabelecer o meu caminho de prosperidade. O problema é que a maioria das pessoas não para para pensar sobre isso ou não compreende isso. Você mesmo que está me observando agora, você acha que você é uma pessoa que tem a tendência a ser mais emocional? Observando não, né? Observando ficou meio estranho. Você que está me assistindo agora, você acha que você tem uma tendência a ser mais emocional, ou seja, você vê o mundo mais pelo coração, mais mental, ou seja, você precisa pensar antes de agir, ou mais corporal? Corporal é aquele que age muito rapidamente sem pensar. Todos esses padrões têm qualidades, e todos esses padrões têm sabotadores internos. Quem age muito rapidamente pode parecer bom, mas às vezes a impulsividade pode estar me levando para o caminho errado. Quem sente antes de agir pode ser bom, porque eu busco uma conexão, um entendimento, uma conexão energética, fazer aquilo fluir. Mas às vezes eu fico esperando uma conexão energética que nunca vai acontecer. Porque talvez o problema não seja a conexão energética. Se eu penso antes de agir, é importante, porque pensar me traz um planejamento, me traz ações mais bem construídas, mas às vezes eu vou ficar pensando, pensando, pensando e não vou agir. Além desses comportamentos muito próprios de cada um de nós, poder nos conectar à prosperidade ou não, esses comportamentos também podem irritar outras pessoas, ou seja, deixar as pessoas com as quais nós nos relacionamos, seja profissionalmente, emocionalmente, pessoalmente, ou mesmo em negociações, irritadas, irritadiças, nervosas, raivosas, por causa desse comportamento. E aí nós chegamos num tema muito importante, se chama raiva. Tá? Vamos falar um pouco de raiva. Há um preconceito enorme contra a raiva. Mas raiva não é ruim. Raiva é bom. Tanto é que existe um movimento de raiva que nós chamamos de raiva santa. O que é isso? É aquela raiva que me faz ir. É aquela raiva que me traz a ação. Pessoas que têm bastante raiva geralmente são proativas. Elas agem rapidamente. Eu estava no começo desse vídeo com uma pequena bola. Então vamos remeter a raiva à questão do futebol. Goste ou você não de futebol, vamos tentar entender isso no comportamento dos jogadores. O jogador que tem mais raiva, aquele jogador geralmente que é mais raçudo, mais cheio de energia, corre o jogo inteiro, se arrebenta, dá carrinho, e você vê que ele realmente se mata durante o jogo. Essa pessoa tem uma energia de raiva muito boa. Pode ser uma raiva muito boa mesmo, trazendo aí os benefícios ao time dele, alegrando a torcida, ou pode ser uma raiva que vai fazer com que ele dê um carrinho violento na hora errada, reclame demais com o juiz e acabe recebendo um cartão amarelo ou até sendo expulso. Ou seja, a raiva pode ser boa, a raiva pode ser ruim. Dentro da construção da nossa prosperidade, é importante nós entendermos que existem algumas emoções que nos movam. Eu posso fazer as coisas por amor, eu posso fazer as coisas porque elas me dão prazer, eu posso fazer as coisas por medo. Mas por amor, será que eu posso sempre estar trabalhando por amor? Poucas pessoas vão ter na vida um projeto que todo ele engloba sempre o seu amor. Em todos os projetos, haverão certas partes que vão nos desafiar, e vão nos desagradar, e muitas vezes nós vamos querer deixar de lado. Nem tudo que nós vamos fazer na vida
pode nos dar prazer. E se nós ficarmos esperando que o nosso projeto, que o nosso sucesso, que a nossa prosperidade se ligue o tempo todo com prazer, pode ser que a gente acabe procrastinando ou, mais provável, desistindo de projetos aonde perdemos o prazer. Se eu ajo sempre por medo, às vezes eu vou perder boas oportunidades porque eu não consigo olhar para aquela boa oportunidade, afinal eu estou aqui buscando a minha segurança, porque o medo sempre está conectado à segurança. É aí que entra a raiva. Mesmo num projeto que eu ame, mesmo num projeto que me dê prazer, mesmo num projeto que eu me sinta seguro, haverá momentos que aquilo vai me cansar, haverá momentos que aquilo vai me irritar, ou haverá partes desse projeto que eu não vou querer fazer. E aí entra a raiva. É quando eu faço, independente de gostar, de não gostar, de me conectar, não me conectar, de me mover feliz ou não me mover feliz com aquilo, de acordar bem ou não acordar bem, eu preciso fazer. Sabe quando tá de manhã cedo, aquela chuvinha gostosa, fresquinho, e o despertador toca, você não quer levantar da cama? Aí vem uma certa raiva, sai, eu vou, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa, mesmo que não seja trabalho. Esse é um movimento de raiva bom. Esta raiva está te tirando da cama. Então, observe em que pontos da sua vida a raiva está te ajudando. Observe em que pontos da sua vida a raiva está te trazendo um movimento positivo. Saia do pré-conceito. Por quê? A ausência de raiva sempre cria movimentos de procrastinação. E quando nós temos como propósito a prosperidade, a procrastinação sempre é um sabotador. E vejam só que interessante, às vezes a ausência de raiva faz com que eu procrastine. Só que depois, por procrastinar e não fazer o que eu precisava fazer, eu posso ficar com raiva. E muitas vezes essa raiva vai ser descontada em outras pessoas. Há uma frustração interna. Eu não quero muitas vezes, inclusive, admitir que essa frustração interna é por minha culpa, e eu acabo permitindo que a raiva venha para fora e ela atinja pessoas do meu convívio pessoal ou pessoas do meu convívio profissional. E aí, em vez de você ter uma raiva santa, você tem uma raiva desastrosa, porque a raiva pode ser um sabotador do sucesso. Eu tenho um amigo que ele teve muitos projetos na vida, mas sempre que ele entrava na parte do projeto que era mais tensa, mais detalhada, e que a raiva vinha, ele não sabia lidar com a raiva. Ele acabava gerando muito conflito, muitos conflitos mesmo, a partir desse movimento de raiva. Ou seja, ele transformava a raiva em um sabotador interno. Já a partir do momento que ele entendeu isso, que ele entendeu a própria raiva, ele entendeu sua impulsividade, ele entendeu a sua reatividade, ele passou aos poucos a ir no movimento de domínio da raiva, usando-a apenas naquilo que era realmente essencial, ou seja, na energia para realizar seus projetos. Mesmo coisas simples, como às vezes ele não queria levar um filho ou a filha em determinado lugar, às vezes ele não queria fazer algo para a esposa, ele fazia pela raiva, mas não descontando nas pessoas, usando aquilo como energia. Depois de ter feito a formação comigo, ele entendeu perfeitamente esse processo. E a partir daí, a vida dele virou uma chave. Mas lembrando, não existem chaves mágicas. E aqui eu me apresento para você. Meu nome é Alexandre Helfer. Eu trabalho com desenvolvimento humano, prosperidade, sucesso, relacionamentos profissionais e pessoais bem-sucedidos há mais de 10 anos. E eu percebi que um dos grandes problemas em todo o processo de prosperidade é como nós utilizamos mal a energia da raiva e como ela pode muitas vezes gerar conflitos profundos ou procrastinação. Ok, então quem não tem raiva que procrastina, quem tem raiva não procrastina. Não é verdade. Lembre-se que eu disse há pouco. Às vezes a pessoa procrastina, a procrastinação gera uma raiva. Então, a raiva não é a solução para os seus problemas. A raiva é uma emoção que eu preciso aprender a usar em determinados momentos bem específicos, aonde ela vai me trazer algo positivo. Quando eu estou fora disso, quando eu estou em questões mais pessoais ou numa liderança que necessita ser
um pouco mais tranquila, eu não posso permitir que a raiva sabote os meus processos. Vou dar um exemplo bem simples para você de uma empresa que é uma referência mundial que quase veio a falir por causa da raiva do seu líder. Nós estamos falando da Apple. Quem não gostaria de ter um Apple? Quem já não teve um Apple, eu mesmo não gostando, quem não admira a Apple? Steve Jobs, que é um dos fundadores da Apple, é uma personalidade que tem muita raiva. Todas as pessoas do perfil dele, em específico do seu subtipo, têm bastante raiva. Tanto é que os próprios sócios dele, na empresa Apple, o demitiram do cargo de CEO, o afastaram da empresa porque não conseguiam mais conviver com ele. Ali, era raiva, trabalhando de uma forma muito ruim. E se nós formos estudar vários CEOs de várias empresas, até líderes de empresas pequenas, olha, líderes de empresas multinacionais, não importa, a empresa que você quiser que haja liderança, você vai perceber muitos líderes que sabotam a prosperidade deles, da equipe deles, da empresa deles, por causa da raiva. Steve Jobs voltou para a Apple porque seus sócios perceberam que depois da saída dele a empresa estava em total declínio. Este declínio estava levando a Apple à falência. Então, eles necessitavam trazer o Steve Jobs de volta. Mas se quando o Jobs saiu, a empresa continuasse crescendo, eles não teriam voltado. E ele não seria tão ruim quanto ele foi. Percebeu como uma raiva pode ser boa ou pode ser ruim? A raiva ajudou muito a Apple, mas a própria raiva quase sabotou a Apple. Aí a pergunta que você precisa se fazer agora, já que autoconhecimento é um dos pilares fundamentais para se ter prosperidade, para se ter sucesso. Como está a sua raiva? E como está a sua procrastinação? Quando você procrastina, ao não conseguir fazer algo, você tem raiva e depois desconta nas pessoas? Ou quando você procrastina, você sente tristeza, sente frustração e perde ainda mais energia? Observe esses movimentos. Se você tem meio que zero raiva, temos que trabalhar isso. Temos que trazer isso para você. Temos que fazer você ter mais, como a gente fala lá no interior, faca nos dentes. Já se você está tendo a raiva muito reativa, como nós trabalhamos isso? Como a gente direciona isso para que ela seja apenas uma raiva santa, um movimento positivo que te ajude, e não algo que venha te sabotar? Pense sobre isso. Lembre-se, todos nós temos os nossos bônus e os nossos ônus. O enxergar disso e o trabalhar nisso que vai fazer com que a gente tenha mais ou menos prosperidade. É claro que você pode falar assim, mas eu preciso ter sorte, eu preciso ter aquilo. Agora aquela pessoa teve uma ideia e não deu certo, outro teve a mesma ideia e deu certo. Claro, faz sentido isso. Às vezes, parece que o universo colabora mais com alguns e menos com os outros. Né? Um dos princípios da existência de Deus é a justiça. Deus é justo. Então o universo não está trabalhando contra você. O universo não está ajudando outra pessoa. Não, não tem ninguém abrindo a mente, acessando as coisas de uma forma extraordinária que você não consegue acessar. Isso é papo de coaching e vende bem. E eu entendo que às vezes você acredite nisso. A questão é, quando a oportunidade surgiu para você, qual foi o seu comportamento? Se a oportunidade surgiu, para essas pessoas que a oportunidade surgiu, qual foi o comportamento? Entende? Autoconhecimento. Quando Jesus estava na cruz, depois de ser crucificado, ele falou assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aí a questão é assim: as pessoas prenderam Jesus, as pessoas torturaram Jesus, as pessoas crucificaram Jesus, depois de crucificado, continuaram torturando ele, tiraram uma lança na costela dele, deram um vinagre para ele tomar. As pessoas que estavam lá em volta, não todos, obviamente, mas uma boa parte tinha apoiado essa crucificação, tinha pedido para ele ser crucificado. Como é que eles não sabem o que fazem? É óbvio do nosso entendimento que eles sabem o que fazem. Mas aí é uma das chaves profundas do autodesenvolvimento.
e que Jesus conhecia muito bem. Aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Por mais que pareça óbvio o que eles estavam fazendo, eles não sabiam. Eles não sabiam de onde vinha aquela raiva que eles estavam sentindo de Jesus. Eles não sabiam de onde vinha aquele desejo que eles queriam que Jesus fosse ser condenado. Eles não sabiam de onde vinha aquela raiva que eles queriam, inclusive, né, prender e torturar, e crucificar, se possível, os apóstolos, os seguidores de Jesus. Porque eles não tinham autodesenvolvimento, percebe? Às vezes as coisas mais óbvias do nosso comportamento não são percebidas. Nós achamos que não tem. E uma das emoções que mais esconde os nossos sabotadores internos é a raiva. Fique atento. Vou dar um exemplo bem simples. Se você está falando algo com raiva e alguém olha para você, tipo Alexandre falando algo com raiva, alguém olha para ele e diz: Poxa vida, você está falando com raiva. O que que o Alexandre fala? Você fala, é verdade. Eu estava falando com raiva, me desculpe. É assim que nós agimos? Não, eu não estou falando com raiva. Eu estou falando com raiva mesmo. Daí? Ou seja, eu potencializo a minha raiva. A raiva ela faz um movimento, muitas vezes, de nos cegar nos nossos próprios sabotadores internos. Então, esteja atento. Aonde você está usando a raiva santa que te move? Aonde essa raiva está escondendo de você seus próprios sentimentos, suas próprias emoções, seus próprios sabotadores internos? E aonde essa raiva está trabalhando para contribuir porque você procrastina, criando verdades absolutas, que não permitem que você se mova, porque a raiva é uma emoção que cria verdades absolutas. Por isso que quando eu estou com raiva, eu não escuto os outros. E muitas vezes, esse movimento de verdade absoluta me impede de enxergar aquilo que o pessoal falava antigamente, né? Até hoje tem pessoas que falam do cavalo passando encilhado. Eu não consigo ver a oportunidade, eu não consigo ver o caminho do sucesso, eu não consigo enxergar a prosperidade que às vezes já está acontecendo naquele momento, mas eu fico reclamando, eu fico dizendo que ela não está ali. Então, olhe para você e perceba como está esse momento. A percepção desse movimento começa a sedimentar a estrada, que essa sim é a estrada do sucesso, a estrada da prosperidade. Até porque quando eu aprendo a controlar essa reatividade, esse movimento constante de indignação, esse movimento constante de inconformidade, essa necessidade de ficar corrigindo tudo, essa necessidade de ficar falando que os outros estão fazendo de errado o tempo todo, eu começo a fazer um movimento de me aproximar das pessoas. Porque quando eu estou nesses movimentos todos, nessas emoções todas, nessas questões todas que são sim movidas pela raiva, eu estou afastando as pessoas. A crítica excessiva afasta as pessoas. A indignação constante afasta as pessoas. A inconformidade constante afasta as pessoas. A reatividade afasta as pessoas. O descarregar da raiva afasta as pessoas. E às vezes eu estou afastando pessoas importantes que são, sim, colunas vertebrais que apoiarão o meu sucesso. Ninguém chega lá sozinho. Quando você pega a história da humanidade e pega todas as pessoas que às vezes lideraram e começaram com processos muito bons de liderança, mas depois destruíram suas aldeias, seus povos, suas nações, foram pessoas que em determinado momento foram tomadas por uma raiva, por uma verdade absoluta que não permitia a eles ver o homem. É muito difícil fazer essa análise, porque entender a raiva dentro de nós sempre é doloroso. Mas é melhor ser dor agora e ter um caminho próspero do que continuar se sabotando continuamente. Continuar sabotando continuamente ficou meio estranho. Quando eu falo coisas assim, até me dá uma certa raiva. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Compreenda seu caminho em prol da sua prosperidade. Entendendo primeiro o que está dentro de você.